A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos. A graça salvadora de Jesus é o tema central do Evangelho, um presente imerecido de Deus que traz salvação, transforma vidas e nos reconcilia com o Pai. O apóstolo Paulo resume essa verdade em Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A graça de Deus é um favor que não merecemos e não podemos conquistar. Em Romanos 3, 23, 24, Paulo declara: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram e o pecado nos separa de Deus, mas é por meio da graça que somos reconciliados. Essa graça nos foi manifestada através de Jesus Cristo, que deu sua vida por nós. A obra de Jesus na cruz é a expressão máxima da graça. João 3,16 afirma: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não há maior demonstração de amor e graça do que o sacrifício de Jesus para nos salvar. Ele não morreu apenas por pessoas boas ou justas, mas por pecadores. Romanos 5,8 reforça essa verdade. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A graça de Deus também é poderosa para transformar vidas. Quando Jesus encontrou Saulo no caminho de Damasco, ele transformou o maior perseguidor da igreja em um dos maiores apóstolos. Paulo reconheceu essa graça em sua vida quando disse: mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. 1 Coríntios 15, 10. Isso nos ensina que, independentemente do nosso passado, Deus pode nos usar para sua glória. Além de salvar, a graça também nos educa a viver de maneira santa. Em Tito 2, 11, 12 está escrito: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente. A graça não é uma licença para pecar, mas um chamado para uma vida transformada, que reflete a santidade de Deus. Um exemplo prático da graça de Jesus é encontrado em João 8, 1, 11. Onde uma mulher pega em adultério foi trazida diante de Jesus. Os líderes religiosos queriam apedrejá-la, mas Jesus disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. João 8, 7. Depois que todos se retiraram, ele disse à mulher: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. João 8, 11. Esse encontro mostra que a graça de Jesus nos oferece perdão e uma nova oportunidade, mas também nos chama ao arrependimento e à mudança. A graça também nos fortalece em tempos de fraqueza. Paulo descreve sua experiência com um espinho na carne em 2 Coríntios 12, 9, quando o Senhor lhe disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso nos ensina que, mesmo em meio a lutas e dificuldades, a graça de Deus é suficiente para nos sustentar e nos dar forças. A graça salvadora de Jesus é acessível a todos. Em Romanos 10, 9 e 10, lemos: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Essa verdade nos lembra que a salvação não é baseada em nossas obras, mas em nossa fé em Jesus Cristo. Finalmente, a graça de Jesus nos dá esperança eterna.
Em Efésios 1:7 está escrito: nele temos a redenção pelo seu sangue, o perdão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Essa esperança nos garante que, quando colocamos nossa fé em Cristo, temos um futuro seguro na presença de Deus. Portanto, a graça salvadora de Jesus é mais do que um conceito teológico. É o fundamento da nossa fé e o poder que transforma vidas. Ela nos salva, nos ensina a viver para Deus, nos fortalece em tempos difíceis e nos dá esperança para o futuro. Que possamos viver diariamente na plenitude dessa graça, refletindo o amor de Cristo em tudo o que fazemos. A graça salvadora de Jesus não apenas nos alcança individualmente, mas também nos une como corpo de Cristo, a Igreja. Em 1 Coríntios 12:13, Paulo afirma: pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós fomos regados com um só Espírito. A graça de Deus derruba barreiras e nos chama a viver em comunhão, servindo uns aos outros com amor e humildade. Essa graça também nos capacita a cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Em Efésios 2:10 está escrito: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Embora não sejamos salvos pelas obras, somos chamados a viver de maneira que glorifique a Deus e demonstre sua graça ao mundo. A história do ladrão na cruz é um exemplo poderoso da graça de Jesus. Em Lucas 23, 39 e 43, um dos ladrões crucificados, ao lado de Jesus, reconheceu seu senhorio e disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse homem não teve tempo de realizar boas obras ou corrigir seu passado, mas sua fé em Jesus foi suficiente para receber a graça e a promessa da vida eterna. Além disso, a graça nos ensina a perdoar, assim como fomos perdoados. Em Mateus 18, 21, 35, Jesus conta a parábola do credor incompassivo que recebeu perdão de uma grande dívida, mas recusou-se a perdoar uma dívida pequena de seu conservo. O Senhor conclui com uma advertência em Mateus 18, 35. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão. A graça que recebemos nos chama a estender o perdão aos outros. Outra evidência da graça de Jesus é o chamado que ele faz aos cansados e sobrecarregados. Em Mateus 11, 28, 30 ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. A graça de Jesus não apenas salva, mas também oferece descanso e renovação para nossas almas. A graça salvadora nos transforma para que possamos ser luz no mundo. Em Mateus 5, 14 e 16, Jesus declara: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem os homens acendem uma candeia e a colocam debaixo de um alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A graça de Deus em nossas vidas deve ser visível, apontando as pessoas para Cristo. Por fim, a graça de Jesus nos conduz à glória eterna. Em Apocalipse 21, 3, 4, João descreve a Nova Jerusalém. E ouvi uma grande voz do trono que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens.
Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa é a consumação da graça de Deus, vivermos eternamente em sua presença, livres de todo sofrimento. Que essa verdade nos motive a viver diariamente na plenitude da graça salvadora de Jesus, anunciando o Evangelho, amando uns aos outros e permanecendo firmes na fé, aguardando o glorioso dia em que estaremos para sempre com o Senhor. Se gostou, peço que se inscreva no canal e compartilhe com os seus amigos e familiares.